Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Torcemos juntos. Este é o plano. Porque torcer é acreditar. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo conversa com o médico Lúdio Cabral, escolhido pela base governista para disputar a sucessão de Silval Barbosa. O processo eleitoral e as negociações que culminaram na escolha de Lúdio estão na pauta. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. O petista Lúdio Cabral foi escolhido após um longo processo de negociação como candidato da base governista para disputar a cadeira hoje ocupada pelo governador Silval Barbosa. Será que ele consegue? Lúdio, boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite, André. É um prazer estar aqui com vocês, Paulo, Agnello. Nós tínhamos 3 pré-candidaturas, a minha, a do Julier e a do Chico Daltro, todas qualificadas, todas credenciadas para a disputa. E à medida que o tempo foi passando e o prazo para as definições encurtando, os partidos foram amadurecendo o melhor formato de chapa. Eu estou muito feliz, honrado pela confiança que os partidos depositaram em meu nome, inclusive por esse desprendimento do PMDB de, ao acolher a opinião dos demais partidos, abrir mão de uma candidatura qualificada e apoiar. Mas não há racha, não há divisão. O senhor já conversou com Julier Sebastião depois desta escolha? Porque há quem diga que ele ficou um tanto quanto decepcionado, porque um dos motivos que o levou a se filiar ao PMDB foi a promessa dele ser o nome do partido, dele ser o nome da base governista, para disputa na majoritária rumo ao Palácio Paiaguás. Só lembrando que ele ficou muito magoado, inclusive porque ele foi avisado da escolha do Lúdio e não dele por telefone. Agora o Julier emitiu uma nota muito madura dizendo que ingressou no PMDB como soldado, não havia garantia de que ele seria o nome do grupo para a disputa do mandato de governador, entrou como soldado e continua posicionado como um soldado do partido para cumprir a tarefa que o partido delegar a ele. Na minha avaliação, é muito importante nós termos a presença do Julier no nosso campo político na disputa das eleições, de algum dos mandatos. Doutor Lúdio, boa noite. Assim, o senhor já não tem, em tese, a figura do Julier no teu grupo. Em tese, porque ele pode, obviamente, apoiá-lo. E também tem que apoiá-lo, né? Também, o PMDB vai ter que apoiar a candidatura de Lúdio Cabral, querendo o Julier. Eu falo assim, que há informações de bastidores, André, que o Julier, pelo descontentamento, suposto descontentamento, estaria debandando do PMDB. É informação de bastidor que... Suposto nada, ele ficou muito bravo. Ele ficou bravo, mas não decidiu. Não, tudo bem, que ele ficou bravo, eu não estou questionando isso. Estou dizendo que a decisão dele de ficar ou não no PMDB em função da, entre aspas, sacanagem que foi feita com ele, isso não foi... Suposta sacanagem. Suposta, porque, né, enfim. Vamos lá. Aí você ficou me interrompendo, eu ia perguntar... Não, enfim, se eu não tenho, em tese, pode não ter o Julier. E pode também não ter o glorioso PSD, né, que já se aventa aí uma candidatura do deputado Riva ao governo também. Quer dizer, aí já fica... Pela sua escolha, então, você pode deixar de ter 2 aliados aí. Um personificado no Julier e o outro institucionalmente falando, que é a situação do PSD. O senhor vê mesmo assim como um ganho? O PSD, aliás, só lembrando aqui, faz a convenção amanhã segunda-feira. Na minha opinião, Paulo, você está trabalhando com uma hipótese que não tem base em fatos. O Julier é um quadro do PMDB, e demonstrou, a partir da nota que emitiu, compromisso com a decisão do partido. E o fato do PMDB ter tomado a decisão de apoiar a minha candidatura, os partidos logo depois da reunião que tomou essa decisão foram até o governador Silval Barbosa, que é o quadro mais importante do PMDB, comunicar essa decisão ao Silval, obtendo o aval do Silval a essa decisão. Portanto, eu não enxergo que haja qualquer risco de nós termos a campanha fragilizada em função da decisão que foi tomada da figura do Julier. Não, mas peraí, falta a questão do PSD. E o PSD? Agora, o PSD tomou uma decisão institucional de buscar construir uma candidatura alternativa, que nós consideramos como uma postura
legítima. O PSD tem legitimidade para construir isso, é um partido importante no nosso estado, tem lideranças importantes, tem 38 prefeitos, mais de 200 vereadores, tem uma capilaridade muito forte no interior, uma bancada representativa na Assembleia e tem legitimidade para pleitear a construção de uma via alternativa. É lógico que nós vamos manter o esforço de ter o PSD ao nosso lado na nossa. O governador Silval chapa. Barbosa disse na semana que passou para o pessoal da base aliada pensar, repensar ao ponto de tentar aglutinar, não desfigurar essa aliança aí, contando com o PSD. O PSD, pelo que a gente percebe nas entrelinhas, estaria com seu projeto próprio, porque não estaria sendo contemplado de forma direta, majoritária, dessa sua chapa, encabeçada pelo senhor. Não era o caso agora, na sua avaliação, já como cabeça de chapa, trazer o PSD, cuja, como o André falou, a sua convenção é amanhã, segunda-feira, trazer o PSD achando um lugar, eu não sei como, dentro dessa chapa, para que o PSD continue com vocês, considerando inclusive essa força que o senhor falou aí, de 300 vereadores, 40 prefeitos. Aí eu emendo a pergunta do Paulo, se me permite, Lúdio, porque no dia que definiram pela sua candidatura, a sua pré-candidatura, a sua preferência, como queiram, pela base, o PSD não participou, Paulo. O PSD estava fora dessa reunião. Por que não chamaram o PSD? E se esse não chamamento não ocasionou justamente essa questão da terceira via com o deputado Rio? Vale a pena informar os partidos que sentaram para discutir isso aí, que foi o PMDB, o PR, o PROS e o PC Do B. E o PT. Que sentaram para discutir, deixando o PSD de fora. Então, na verdade, o PSD, na quarta-feira pela manhã, já emitiu um posicionamento de que estaria construindo uma via alternativa, avaliando a possibilidade da candidatura do Riva. Mas já sabendo dessa decisão? Não, a decisão nossa foi posterior. E o PSD foi convidado para a reunião dos partidos que tomou a decisão em torno do meu nome. Houve o convite ao PSD, até porque o PSD vinha participando de todas as reuniões. Agora, de manhã, portanto, antes da reunião da tarde, o PSD já havia convocado prefeitos, lideranças, para poder, no período da tarde, fazer o debate dessa via alternativa. Portanto, o que houve foi um conflito de agenda e os partidos, na reunião que foi feita, acabaram avançando na formação da chapa majoritária. Mas, na minha opinião, ainda há espaço para o diálogo com o PSD, ou seja, enquanto nós estamos aqui, o diálogo está acontecendo e eu ainda trabalho com a possibilidade de nós termos o PSD. Mas teria que abrir mão de algum canto. Porque nós teríamos, lógico, que fazer, redesenhar a nossa chapa, o formato da nossa chapa majoritária para contemplar o PSD. Eu acho que é um fato importante, só para encerrar o assunto Julier, houve uma conversa pessoal do próprio líder do PR, o deputado federal Wellington Fagundes, que vai encabeçar na majoritária a disputa para o Senado, né? Acalentando o ex-juiz Julier Sebastião, dando a ele a oportunidade para uma disputa à Câmara Federal. Então, provavelmente, ele deve ser candidato a deputado federal pelo PMDB, colocando paz dentro da sigla do cacique Carlos Bezerra. O senhor ficou satisfeito com essa composição, com essa definição, que acreditamos que pode até ainda sofrer uma mudança de hoje para amanhã, porque amanhã tem convenção do PSD e as discussões não param. Do PR também. E do PR, quer dizer, o senhor está satisfeito com essa composição? Lúdio Cabral, Wellington Fagundes, enfim, eu tô PMDB, PR, PT junto. Como disse, assim, eu estou muito feliz, me sinto honrado por ter sido escolhido como candidato a governador de um grupo de partidos fortes, que tem um papel importante no Estado, que vão compor também o palanque de reeleição da nossa presidenta Dilma. Eu me apresentei como pré-candidato ao PT e ao conjunto de partidos aliados no final de janeiro. Depois disso, eu comecei um percurso de visita a cada um dos municípios do nosso estado.
Eu visitei até hoje 123 municípios, nós só não concluímos 141 até hoje por conta da agenda da última semana, que foi de articulações, aí eu acabei tendo que ficar em Cuiabá, porque do contrário nós teríamos visitado os restantes 18 municípios que estavam com programação de visita na semana passada, mas faremos isso antes do registro da candidatura, fecharemos o ciclo de 141 municípios, visitei vários distritos, alguns que têm possibilidade de emancipação, distritos que nunca foram visitados por um candidato a governador no nosso estado, e foi uma oportunidade de muito aprendizado, de um conhecimento aprofundado sobre a realidade do nosso estado, sobre o potencial que Mato Grosso tem de crescimento, de melhoria da qualidade de vida da sua população, os fundamentos do nosso programa de governo e propostas bastante objetivas nós colhemos nesse percurso da caravana que fizemos. Eu pude me apresentar para as bases dos nossos partidos e acredito que isso foi importante para a decisão que foi tomada, porque as direções partidárias consultaram as suas bases ao fazer a avaliação sobre o nome em melhores condições de nos representar. Quero te fazer uma provocação. Né, eu ia provocar ele também aqui. É de praxe nesse programa. Né? A gente, Vocês eu gostam, e o Agnello, nós costumamos provocar. O Paulo chuta a canela por baixo da mesa. Você já vê como é que é. O Lúdio está Outra vez que eu tive aqui, a terceira vez que você vem aqui, já está acostumado. Né? Vamos lá. Ele olha pra mim. Hoje está mais. Pergunta minha é mais seguinte, calmo, mais tranquilo, ele olha pra mim. Tá longe, não acerta a tua canela da gente. Mas o Paulo é que acerta. A gente o Paulo tá bravo com o PMDB. Então deixa eu fazer uma pergunta para ele. Não. Lembrou, tá bom. Você sempre disse, eu queria saber por que você sempre disse, aí a pergunta é, lhe faltou humildade? Sempre bateu o pé desde que foi derrotado pelo prefeito Mauro Mendes em 2012, aliás, com uma excelente votação. 140 mil votos. Você vem dizendo desde então que não aceitaria uma outra candidatura que não fosse a governador. Mérito dele. Por quê? Não. Essa tara, André, vamos dizer assim, para ser governador, não deputado federal, que talvez fosse uma eleição já garantida pela tua capilaridade, principalmente em Cuiabá. Assim, em 2013, eu me posicionei para o PT, para a opinião pública, para o conjunto dos aliados, que eu estava pronto para cumprir a tarefa que me fosse delegada na disputa das eleições de 2014. Eu sempre tive consciência que o meu desempenho na disputa da Prefeitura de Cuiabá ampliou muito a minha responsabilidade e eu me coloquei à disposição dos nossos partidos para cumprir a tarefa que fosse delegada. Lúdio, sua entrevista para mim já disse. Agora, não foi off. Calma, deixa eu concluir. Deixa o homem falar. Deixa eu concluir. Eu estou falando de 2013. Exatamente. No segundo semestre de 2013, lideranças políticas de partidos aliados, do PMDB, do PROS e a base do PT começou a cobrar de mim esse posicionamento. Lúdio, nós entendemos que você tem todas as condições de ser o nosso candidato a governador. E eu amadureci isso, ouvi muito a base do PT e as lideranças dos partidos aliados, amadureci uma decisão no final de janeiro, agora de 2014, comuniquei essa decisão à direção do partido na primeira reunião que nós fizemos do Diretório Estadual este ano, que foi no dia 25 de janeiro, e a partir dali eu comecei o percurso pelo Estado, já na condição de pré-candidato a governador. E é lógico que, enquanto pré-candidato a governador, deixando muito claro que eu estava me apresentando para cumprir esta tarefa, depois de ouvir as bases do PT e depois de acolher um posicionamento favorável de lideranças dos partidos que são nossos, que são nossos aliados. E que, mesmo havendo outras pré-candidaturas, qualquer mudança de posicionamento dependeria da decisão que os partidos iriam tomar. Você foi escolhido pela base, mas assim... E felizmente, assim... O que você deixava transparecer é que, caso a base não lhe escolhesse, você sairia de qualquer maneira... Não. Sozinho. Uma espécie de terceira via. Seria a terceira via. Na eleição para a Prefeitura de Cuiabá, nós tínhamos uma posição clara no PT. Nós iríamos para a disputa em qualquer condição.
Se fôssemos sozinhos para a disputa, nós disputaríamos a Prefeitura de Cuiabá em 2009. E Agora, no essa PT, eleição em internamente, 2014... como que está a situação? Agora, internamente essa do eleição em PT? 2014, nós temos uma responsabilidade, que é a responsabilidade com a reeleição da presidenta Dilma, porque a eleição estadual ela é uma eleição casada com a eleição nacional, e o esforço nosso foi no sentido de montar um palanque forte para Dilma. Nós apresentamos um nome do PT ao conjunto dos partidos aliados, mas nesse sentido, de buscar um palanque forte para Dilma. Se o nome escolhido fosse outro nome, eu me posicionaria imediatamente como apoiador desse nome para manter esse palanque Lúdio forte. Cabral teve agora há pouco não, desde quando se aventou o nome de Lúdio Cabral nessa história toda, não comprou de bate-pronto a ideia. É o nosso candidato que migrou-se para uma outra possibilidade, quer dizer, bateu como você próprio, individualmente, fez a sua parte, foi lá, brigou e deu-se como vencido internamente nesse processo todo. Como é que está a situação agora, depois que se bateu esse martelo, que lá no apartamento do Carlos Bezerra, porque existe dentro do PT aquela famosa e antiga, eterna quase, briga interna do partido. E como é que fica agora o PT aí? Você está sentindo que haverá essa unidade interna petista em torno do seu nome? Ou... Tem uma relação meio difícil com o Alexandre César. Né? Teve nas eleições passadas, ao ponto de o senhor e o telespectador deve estar lembrado, que em 2010 o senhor chegou a apoiar Pedro, olha só, chegou a apoiar a eleição do então ex-procurador da República, Pedro Táxi, ao Senado, em detrimento de Carlos Abicalil, que eram duas vagas, né? Uma Blairo Maggi e outra Carlos Abicalil, que era do grupo. O senhor apoiou Pedro Táxi ali. Então, como é que está essa situação toda aí? Quando eu falei que ele chuta a canela, é isso que eu quis dizer. Não, ele é bom nisso. Mas assim, tranquilo. Em 2010, eram duas vagas do Senado em disputa. Eu apoiei o candidato do meu partido, que foi o Carlos Abicalil, e cometi talvez o mais importante erro político da minha trajetória, que foi defender a candidatura do Pedro Táxi, que foi uma decepção para mim. Depois me arrependi amargamente de ter... Você não está falando isso já como discurso de candidato, não? Não. O comportamento dele no Senado demonstra isso. Ele é um senador de um partido da base da presidenta Dilma e é o porta-voz da direita nacional, do DEM, do PS, do PSDB, atira pedra, ataca, acusa o tempo todo o nosso governo, se esquecendo de qual é o papel de um senador da República, porque o senador da República, ele não representa uma parcela da população, ele representa o conjunto dos interesses do Estado e, portanto, tem que ter um comportamento mais comedido, um comportamento mais mediador, um comportamento mais de diálogo para pensar grandes projetos pro desenvolvimento do nosso Estado. Falando, viu, e, infelizmente, o comportamento do senador Pedro Táxi não foi isso ao longo dos 3 anos. Eu estou falando em relação à base aliada da Dilma, o comportamento político ali. O senhor está chamando o senador desleal, Pedro né? Táxi de desleal, traíra, antirrepublicano, anti-matogrossense, o que eu estou dizendo é que o senador Pedro Táxi ainda precisa dizer à população de Mato Grosso o que fez pelo nosso Estado nos 3 anos e meio de mandato que exerceu como senador. Porque o comportamento dele no Senado, infelizmente, ainda é um comportamento de procurador da República. Você acha que o comportamento dele e de porta-voz da oposição nacional nossa, do PSD, do PSDB e do DEM. Esse vai ser o tom, acusa, ataca assim, de uma forma muito dura a instituição presidência da República. E um mandato de deputado federal, qual é a diferença de um deputado federal para um senador? O deputado federal, ele representa uma parcela da população. O senador da República defende os interesses do Estado. É por isso que todos os estados nossos têm três senadores. Aí o comportamento do senador da República tem que ser um comportamento mais mediador, mais de conciliação, tem que pensar grandes projetos para o desenvolvimento do seu Estado. É isso que se espera de um senador da República. E, infelizmente, não foi esse o comportamento. Mas fazer o papel aqui do advogado do diabo. Não que o senador seja coisa ruim nessa história toda, mas eu já vi o senador Pedro Táxi vir à imprensa e na própria tribuna do Senado defender a abertura de CPI para investigar situações que estão aos olhos públicos, né, da grande maioria, são escandalosos.
defender transparência nas obras da Copa do Mundo aqui, no estado de Mato Grosso propriamente, aí que... Em relação à Copa do Mundo, as obras da Copa aqui, ele torceu contra o tempo todo. Algum gesto... Ele deu com os burros na água em relação a isso? Alguma ação positiva a favor das obras da Copa do Mundo aqui em Cuiabá, eu não vi nenhuma ação do senador Pedro Táxi. O que ele fez foi acusar não foi cobrar, e foi acusar. atacar o tempo todo, tanto o governo federal quanto o governo do estado, em relação à Copa. Foi contra a Copa, teve um comportamento contrário à Copa do Mundo. O senhor gostou do que o senhor viu? E nós, assim, gente, eu fiquei impressionado com a beleza da Copa do Mundo aqui em Cuiabá. Primeiro assim, com o que nós recebemos mais de 80 mil turistas em Cuiabá durante os dias em que ocorreram jogos da Copa do Mundo aqui em Cuiabá. Se nós calcularmos que cada turista gastou em média R$2.000, são 160 milhões de reais injetados na economia da nossa cidade, do nosso estado, em 2 semanas. Nossa população demonstrou uma capacidade de acolhimento, mas muito grande, muito forte dos turistas. Cuiabá ganhou o mundo a partir da Copa do Mundo. A Copa foi organizada, tudo correu de forma correta, pela FIFA, no FanFest, na Arena Pantanal, em grande parte em função da ação dos nossos governos, o governo federal, o governo do estado, que realizaram e criaram as condições para que a Copa acontecesse e transcorresse da forma positiva como então aconteceu. Deveria estar envergonhado, como o senhor... Eu não sei sequer se ele teve coragem de assistir algum jogo na Arena. Esteve na Arena. Não sei se ele esteve lá, não sei se ele esteve lá para assistir algum jogo, porque eu fui como cidadão, fui para as arquibancadas e fiquei muito feliz com o que aconteceu, na Copa do Mundo. Tudo o que foi feito, né, ao redor da Copa, não quer dizer que a pessoa não goste de futebol. Com certeza. Que não goste de ir no estádio, que não queira ver um jogo de Copa do Mundo. E que não possa admitir que lá foi bonito o que a gente viu. Foi maravilhoso. Mas com Pois todo mas respeito precisa aí, dizer isso. Falando de arena, cara. Mas Arena. precisa dizer isso. Nós estamos falando de mobilidade Agora, em urbana, relação às obras VLT. de mobilidade urbana, ao VLT, todos nós nos esforçamos e esperamos que todas se concluam. Uma parte já foi entregue, as obras, as trincheiras estão quase todas prontas. Foram obras, legado para a população das nossas cidades, de Cuiabá, de Várzea Grande, para todo o estado, que objeto da oportunidade que nós tivemos de sediar a Copa do Mundo. Nós recuperamos 30 anos de atraso no desenvolvimento das nossas cidades a partir dessas obras, muito importantes e um benefício importante para o nosso povo. Eu vou te pedir licença que eu preciso fazer o intervalo, o tempo urge, né, Lúdio, mas deixando a pergunta no ar aqui para você responder no próximo bloco, você acha que a condução dos trabalhos, obras da Copa, você agora, base governista, a condução de todos os trabalhos das obras da Copa, dos contratos, dos projetos, enfim, foi feita de forma coerente, de forma correta ou não? Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você tem 2 minutos para pensar, tá bom? Você em casa não sai daí. Vamos tomar uma água, um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta com o Lúdio Cabral. Um instante só, até já.